Bem, hoje a palestra não era para ser minha, era para ser de outro associado nosso, mas por motivos de força maior ele não pôde preparar a apresentação para hoje. Então o Igor me chamou assim meio que na correria e falou, precisamos fazer alguma coisa lá tal, e eu não tenho um negócio assim para apresentar, mesmo os maquins e a Segunda Guerra que são as minhas coleções que eu tenho dedicado mais tempo, elas não são coleções assim que eu possa fazer uma palestra no nível das que a gente tem assistido aqui no SPP Connect. Mas eu escolhi esse tema que vocês estão vendo aí na primeira página, porque todo colecionador, acredito eu, tem uma coleção em casa que ele começou a montar e a juntar, e tipo uma coleção. Aquela coleção que você tenta ter do primeiro ao último e ninguém vê. Ela fica guardadinha no armário, bem cuidada, de vez em quando a pessoa pega, porque não é coleção, assim, no meu caso, essa coleção não é para exposição, não está montada para exposição, ela é uma coleção que eu achei bacana esse capítulo da filatelia da Alemanha. Ela, se vocês se interessarem, vocês vão ver no catálogo Michel, ela está sempre depois do Reich. É o último capítulo da Alemanha, do período do Reich, então estão lá todas as combinações, tal. Zusammenndruck são combinações de selos que eram impressos na mesma folha. Então, às vezes, alguns valores eram emitidos, 2 até 3 valores ou 4 valores numa mesma folha. E essas combinações são todas catalogadas bonitinho, então tem uma ordem. Então, eu procurei juntar todas elas e fazer uma coleção, tipo um álbum, vamos dizer assim, a grosso modo, um álbum de figurinha. Você vai tendo a primeira, a segunda, tal e coisa. Apesar que falando da primeira até a 30ª é complicado de encontrar. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Quero agradecer também a presença de todos e qualquer dúvida, Igor, pode deixar o microfone aberto aí, que eu não vou saber responder mesmo, mas o pessoal pode perguntar. Então, vamos seguindo. Essa coleção, eu apresentei ela na SPP 2 vezes. Tá aí os diplominhas que a gente recebe quando faz uma apresentação na SPP. A primeira foi em 2004, que a coleção estava... o colecionador sempre acha ela bonita, né? Depois, quando a gente vê o que a gente apresentou, fala, pô, ela estava praticamente, ela tinha, na época, talvez uns 30% do que ela tem hoje. Depois apresentei ela novamente em 2013, eu tinha feito uma montagem um pouco maiorzinha e tal. Aí eu falei, pô, a gente, aquela questão, né? A gente está ali na SPP, a gente tem um compromisso de fazer alguma coisa filatélica, apresentar uma palestra todo último sábado do mês. Então, às vezes, a gente encontra dificuldade para um associado fazer, outro fazer e tal. Então, a gente nunca deixou de ter essas apresentações. Então, às vezes, você encaixa. Opa, vou lá e vou fazer. Então, na época, a primeira, o Sérgio era o presidente da SPP, o Sérgio Marques. Na segunda, eu era o presidente da SPP na época. Foi a única palestra que eu fiz durante a minha gestão. E aí eu pedi para o Sérgio assinar também, que ele era o vice-presidente na época. Então, vamos já para as peças propriamente ditas. Parte 1. A parte 1, e eu chamo de parte 1 porque ela vai de 1905 a 1932. Por que parte 1? Porque quando eu fui na Alemanha há 2 anos, 2 anos atrás, e fui numa dessas lojas que eles têm lá, que parece um supermercado, lá não sei se eu fui, acho que é da Leuchtturm, e eles vendem material de tudo quanto é... Olha, aquilo ali, se o cara tiver mesmo com a conta gorda, ele vai deixar metade dela lá, porque a loja é fantástica, tem de tudo. E aí eu falei, pô, vou levar um álbum da Liebner, né, para os meus Zusammenndruck. Aí cheguei lá, os caras só têm de 1933 para frente.
De 1905 até 1932, que seria a parte nobre, vamos dizer assim, eles não têm, ou não tinham na época, mas pelo que o alemão falou com outro alemão que está junto com a gente, que traduzia tudo lá, eles fazem às vezes sob encomenda, porque tem pouca procura. E já de 33 para frente, como o material é um pouco mais farto, ele já tem pronto lá e você compra. Aí fiquei meio coisa, falei, vou comprar. E comprei o jogo de 33 para frente, e eu mesmo comprei folhas em branco e montei essa primeira parte, que é de 32, é de 1905 a 32. Vamos lá para ver o que é o Susa-Mendruck. Olha aí. Essas são combinações verticais do selo Germânia, a primeira emissão do Reich com Susa-Mendruck. Então, vocês podem ver essa primeira folha aqui à esquerda de vocês, tem 2 selos só. Essa é a parte talvez é mais cara, né? São com propagandas, eu acho que são em torno de 30, um pouco mais, talvez de cabeça assim, não lembro. Então, vocês veem que eu só tenho essas 2 combinações que eu consegui comprar aqui em leilão do Cláudio, do Neumann, né? E é difícil encontrar. O Cláudio me deu um catálogo de um leilão só desse material. Você vê coisas assim que você fala, pô, dificilmente a gente vai chegar lá, a não ser que apareça assim um negócio muito, muito bom. Mas são inúmeras peças com propaganda, igual eu falei, e aqui no Brasil, eu só conheci uma pessoa que colecionava também a Alemanha, eu conheço um monte, que colecionava esse Susa-Mendruck. Era o seu Theodor Neumann, também, não é o pai do Cláudio era o seu Alfredo. O seu Theodor colecionava esse tipo de material, só que ele só colecionava carimbado. E na época a gente ainda, e eu como só coleciono novo, a gente até acabou fazendo alguma troca naquela época, ele me orientou em algumas coisas e tal, e a gente começou. Então, vamos lá, são combinações verticais, essas de 1905 a 32, olha aí. Ô, Miguel, desculpa. Oi, pode falar. Pode voltar àquela primeira página? Essa primeira página que você colocou aí, esses de cima não são selos propriamente disso. Você falou que são propagandas, mas mesmo assim, então, são considerados esses Susa-Mendruck aí, mesmo não sendo 2 selos? Exatamente, eles são considerados porque vamos dizer assim, é uma peça que vinha como como é que fala aí, alguém ajuda aí rápido, igual o selo, não diria personalizado, né? Os caras já tinham uma sacada de fazer propaganda no selo. Então, é muito raro você encontrar essas peças, assim, pelo menos aqui no Brasil, você encontrar essas peças. Então, elas são consideradas combinações, porque existem verticais e horizontais também. E na cor vermelha. Pô, é uma parte muito bacana. Eu tenho, não sei se dá para ver aí nas folhas, eu fiz os quadradinhos para ver se eu vou encaixando peça nela conforme aparece. Mas elas abrem o capítulo do Susa-Mendruck. Elas são catalogadas, todas as empresas que fizeram propaganda, e é com elas que a coleção começa. E tem elas sobre carta também, essas assim, com propaganda sobre carta? Existe sobre carta, sim. Existe sobre carta com o apêndice aí dela, aí, a vinheta, vamos dizer assim. Existe, eu já vi carta circulada com elas. E não é poucas, não. Tem nesse leilão, nesse catálogo de leilão que o Cláudio me deu, tem. O Cláudio tinha uma, mas na época eu também não estava assim muito para poder gastar o valor que estava a peça, acabei não comprando. Era um cartão postal circulado com uma diferente dessas 2 que eu tenho. Então, vamos Miguel, seguindo aqui. Primeira emissão é o Germânia. Eu estou te chamando. Você vê, dessa primeira página para essa já dá uma enchida, né? Eu não vou apresentar todas as folhas, tá, gente? Vou apresentar algumas da coleção. Então,
Tá aí, essa sequência está completa. Essa sequência falta uma peça. Aí já é o Germânia com outra emissão, tá? Que é a Germânia com emissão numerais. Aí vem o Hindenburgo e o presidente da Alemanha, que não me fugiu o nome agora, mas lá na frente vocês vão ver. Aí começa outra parte difícil, que é essa parte desses brasões aí embaixo. Também é muito difícil, muito difícil. Eu falo muito difícil para mim, vamos dizer assim. Então, eu vou falar como se fosse para mim. Para mim é muito difícil encontrar esse material. Às vezes você acha no eBay, mas no eBay, imagina, né? Hoje é inviável, porque o euro, o preço que está, tudo, você vai comprar uma peça dessa aí e paga uma bala, uma combinação desses tipos, aí, principalmente com 3 selos. Oi? Glauber. Pode falar, Glauber. Desculpe minha ignorância, mas o significado específico da expressão Zusammenbruch. Zusammenbruch são impressões combinadas. Todas essas, vocês estão vendo essas peças, todas elas saíram em folhas. Eu vou mostrar alguma coisa mais lá na frente. Eram folhas que eram impressas dessa maneira. Por exemplo, o selo de 15 com 8 são 23, daria um porte aproximado de uma carta de circulação interna dentro da Alemanha, que o porte era, na época, 24 pfennigs lá. Então, 15 com 8 daria 23. Você teria que colocar um selo de 1 pfennig. E algumas a combinação até bate nos portes normais. Miguel. Aí já é outra emissão, são castelos e palácios lá da Alemanha. Miguel. Oi? 2 perguntas bem rápidas. Primeiro, o X significa que era o fim da folha e as combinações são tidas assim porque você tem as impressões em linhas que te permitem, na medida que você destaca a seu critério, ter o selo que está em cima e o selo que está embaixo, é isso? A primeira pergunta, na folha, em algumas folhas, o X era complementar. Talvez porque se vocês verem aqui do lado, nessa página mesmo, tem uma que tem uma propaganda institucional da Alemanha, tipo Brasil ame ou deixe, ou Alemanha, país dos alemães, alguma coisa. Tem várias frases, e talvez em algumas folhas eles não colocaram por falta de ter, ou porque a combinação talvez não desse certo no canto da folha. Então, existem esse X em várias emissões. A outra pergunta eu não entendi. As impressões são por linhas. Por isso que quando então, você tem uma linha que são todos os selos verde e outra linha que são os selos em lilás ou vermelho. E elas são alternadas. Então, você corta, na realidade, na hora que você picotar, você pode ter o arranjo que você quiser. 2 verdes e um verde no centro, é isso? Sim, mas nem sempre. Nem sempre. Tem folhas que a gente vai ver mais lá na frente, algumas folhas, elas não são propriamente nesse sistema que... Eu acho que estas folhas, essas impressões das cruzes, era uma impressão que era feita para arrematar um valor inteiro do valor da folha. Da folha da folha. Ela tinha o seu propósito. Era exemplo daquelas primeiras emissões da Áustria, que tinha a célebre Cruz de Santo André, que existia exatamente para completar um valor fechado de pfennig, de marcos, do valor das folhas. Não era, eventualmente, para esse tipo de coisa. Obrigado, Xavier. Então, vamos lá. Então, aí nós temos uma outra emissão. Aí voltamos agora, aí eu estou mostrando a parte de 905 a 32. Aí temos as emissões horizontais. Combinações horizontais, primeira emissão, Germânia, né? Aí a segunda com Germânia e numerais, a terceira, o brasões, as águias, presidente e coisa. Então, a dificuldade, por exemplo,
igual aqui. Aqui me faltam algumas peças. Se vocês repararem essa peça não tá, eu não separo, eu comprei ela assim. Então eu posso fazer uma combinação vertical, horizontal aqui embaixo, o X mais o 15, posso fazer o 8 mais o X, posso fazer essa do canto, que seria o 8 com o 15, e aí? Qual que eu faço? Você fala, pô, vou pegar essa peça, vou estragar ela. Eu poderia tirar só essas duas peças aqui do lado, né? E deixar essa quadra, mas é muito difícil você separar uma peça que está inteira. Miguel, você identifica isso no Michel especializado? Tem isso, no Michel, não, no comum também. Oi? Ele dá exatamente a indicação de quantas peças são dessa, de quantos selos desses são compostos. Ele dá tá tudo, tudo. Ele dá a posição vertical e posição horizontal. Exatamente, exatamente. Só que quando você compra a peça sozinha assim, é legal, pô, é sozinha, tal, tá fácil. Agora, quando você acha um bloco igual esse pedacinho aqui, você não consegue, eu mesmo não tenho coragem de abrir ele. Vai ficar aí no canto da folha, né? Todo o material que está sendo apresentado é meu mesmo, tá, gente? Não tem nada que eu peguei na internet, não. Então, vamos seguindo. Aí, combinações horizontais também. Olha aí, tá vendo, o Reinaldo, na folha? Essa última peça é uma cestilha. E você vê que a impressão não era os azuis em cima e os verdes embaixo. Eles eram feitos assim mesmo. Tá vendo? Isso já ajuda a elucidar. Agora, combinações tete-beste, tá vendo? Cabeça para cima, cabeça para baixo. Na mesma folha você encontrava essas combinações. Normalmente elas ficavam no centro da folha, os tete-beste. Tá vendo? Aí, seguindo, aí com interpanô, tá vendo? O interpanô também centro de folha, de outro tipo de impressão, mas da mesma sequência. Germânia, numerais, brasões. E aqui tem uma peça muito legal, que é uma peça circulada, com foto certificado, de um Sousa Mendruck circulado. Essa peça aqui, eu não coloquei... coloquei. Essa peça que está na carta é a mesma que está nesta página aqui. Acho que é o 15... Não, é esse aqui de cima. Tá vendo? Agora, se você me perguntar por que tem esses risquinhos coloridos aí, é da impressão. Agora, a explicação teria que ver. Como não é uma coleção, como eu falei no começo, que é uma coleção para exposição, eu procuro ter um de cada. Então, não fui atrás de pesquisa, o porquê dos risquinhos e tal. Alguma coisa a gente sempre vai ouvindo, conversando com o senhor Teodoro mesmo, ele me dava umas dicas, mas nada muito profundamente estudado. Aí essa peça, vocês viram aí, bonitinha, é uma das circuladas que eu tenho muito, que eu consegui pegar numa época muito boa. Aqui são margens de folha com detalhes que também estão lá, não é porque eu pus, não, estão lá no catálogo, toda a sequência, margem de folha à esquerda, tem um número que aparece num deles aqui em cima, e no outro aqui embaixo, no outro tem vários, com um número que também consta no catálogo Michel. O alemão é complicado, viu, velho? Os caras vão pegar a pulga lá atrás, não sei de onde. Mas não deixa de ser, são bem bonitinhas. Seguindo, aí já são, aí vocês estão vendo que falta alguma coisa, são outra emissão, que essa não tem algumas características das anteriores, mas ela é centenária, tá vendo? Elas têm as mensagens, são mensagens da época lá que... Eu tinha tradução de todas elas aí num papel, mas...
Aí essa emissão é privada. São empresas de selo, né, que a CAB e a outra, tudo acho que é da CAB, da CAB. Eles que fizeram essa impressão, não sei se eles pagaram para o correio fazer, mas é uma emissão privada. Só existem essas combinações, não tem outras combinações privadas. Seguindo, aí já vamos entrar na parte 2, que é a parte que está montada no álbum oficial da empresa lá que faz os álbuns lá, da Leuchtturm. Leuchtturm não, da outra. Como é que chama a outra aí? Ajuda aí. É a Leuchtturm e a... Schaubeck. Não. Farol. Não. Lindner. Lidner, obrigado. Então, essa parte agora que eu vou mostrar, algumas folhas também, não são todas, já é o álbum oficial lá da Lidner, a montagem oficial. Tá vendo? Aí dá para ver os plastiquinhos, né? Então, aí começa com o Frederico, a série, essa outra, também não me lembro o nome agora, mas é uma série, ela marca até bem, por ser mais nova, já é de 33, essa à direita, todas as combinações, horizontais e verticais, e aí começa o Hindenburgo. O Hindenburgo é a mais barata, vamos dizer assim, não é tão barata, mas é a mais comum. Então, você tem as combinações só com selos e as combinações com texto. Mas não são tão... Olha, essa folha está torta aqui, ó. Eu pus o selo torto. Olha, é um relaxo. São combinações verticais, horizontais, com 3 selos, com 2 selos e a mensagem, e por aí vai. Os Tetbesh, essa daí. Aí já são a série Trabalhadores. Essa série, voltando aqui, eu só apresentei 2 ou 3 folhas, mas são mais de 10 combinações de selos, de outros valores, mas se pusesse todos os selos aí, ia ficar um negócio mais cansativo do que já está sendo, porque é uma repetição, né? Mas a maior quantidade de selos do Hindenburgo, de vários valores. Aí temos a série Trabalhadores, também peguei 2 páginas, trajes típicos, tá vendo? Essa preta aqui no meio é que não tenho, tá, gente? Vocês procuram aí, deve estar jogado em algum lugar aí. Eu não tenho esse 12 FEM com a mensagem para cima. Aí, Olimpíadas de Berlim, 36. A outra série aqui de estradas e viadutos e barragens. Obrigado. Continuação, são as emissões que vão até o final do Reich. Então, eu trouxe alguns exemplos delas, não trouxe todas, porque não iam caber. Aqui vocês estão vendo aqui do lado direito, é aquela coisa, ela é a mesma peça, então eu teria que cortar ela para ela ficar com a mensagem só em cima e tirar esse pedacinho de baixo. Mas é uma pena, até porque essa peça com 3 vale mais do que uma peça com 2, pelo menos no catálogo. Então, se você não consegue uma, vai com 3 mesmo, que é a que tinha. Miguel, você chegou a ver o que significa essa frase aí? Então, eu tinha, como foi muito rápido que eu tive que fazer, eu tinha toda a tradução das frases que estão nas mensagens que estão nos selos, mas eu não consegui encontrar. O teor dela, pelo menos, o que é? É propaganda? Elas são mensagens, vamos dizer assim, igual eu falei, ufanistas, né? A Alemanha, para os alemães, tem alguma coisa que use o serviço, não sei o quê. São 5 ou 6 só. Seria propaganda nazista? Pode ser considerado assim ou não? Pode, mas nem tanto. Na guerra, né? Nem tanto. Era para ajude a Cruz Vermelha, a alemã. Tem algumas coisas assim.
A outra combinação de verticais. E aí a última emissão. A última emissão é do Hitler. Eu tenho aproximadamente 100 envelopes com essas combinações dessa última emissão que é do Hitler. Comprei um lote grande uma vez, muito, muito, muito bonito, essas emissões. E essa é a última, encerra com ela as combinações, tá? Vocês não viram todas, porque senão ia ficar aqui um tempão. Mas são todas as combinações, passando por todas as séries. Ela se encerra em 1941, que é com essa emissão aí, do Hitler. Aí, você pode colecionar, pode não, está lá no catálogo, e faz parte desse capítulo as cadernetas. Então, muitas peças você só encontra nas cadernetas. Então, eu mostrei aqui alguns exemplos, uma caderneta da Germânia, né, que tem a combinação 15 com 10, 15 com 20, e esse margem de folha à esquerda aqui do 30. Eu coloquei algumas cadernetas também da minha coleção, dessa coleção, e uma delas eu tenho ela aberta, que é essa aqui, é a mais barata, inclusive, que dá para ver como é que eram as montagens das cadernetas. E as cadernetas eram montadas com pedaços da folha. Então, são folhas de caderneta que também entram nesse mesmo capítulo dessa coleção. Aí, algumas coisas, alguns detalhes. Por exemplo, essa peça, você coleciona ela com vários tamanhos entre essa barra da direita e a barra da esquerda. Essas duas peças aqui, ó, 22C, esse é o número do catálogo. KZ 22D. Parece igual, mas a diferença de espaçamento entre uma barra e outra é diferente. Essa aqui já é mais descarada, né? Dá para ver no olho. Essa também só com a régua. E essa também que falta, ela não termina. Talvez seja a última combinação da folha, embaixo ou em cima, não se sabe. Essa outra combinação aqui foi usada em países ocupados. Dá para ver a Ostland aqui tem essa e tem uma da Ucrânia também, que é igual, não tinha necessidade de colocar. São duas peças de países ocupados pela Alemanha, onde eles puseram a sobrecarga nesse Susamendruck, que também faz parte da coleção e também está catalogado. E aí, agora, para quem gosta de história postal, eu coloquei alguns envelopinhos com as combinações. Todos são meus também, tá, gente? Não é da internet, não. Todos eles são envelopes muito caros, pelo menos eu paguei caro nesse aqui, então, com 3x aqui nessa peça. Essa já é comum, essa aqui de baixo, essa outra também não é tão... Não, eu falo comum, mas é difícil de achar. E essa aqui de cima também. Então, são todas circuladas mesmo, são peças... essa aqui foi dirigida por Rio de Janeiro. E o porte está correto, tá? Eu eu tenho tudo anotado, os portes, tudo corretinho, tudo bonitinho. Mais alguns da série olímpica, aquela com Interpanô, mais outra aqui dos castelos, com duas combinações, um envelope, um cartão postal circuladinho, também com a combinação correta, aqui do presidente. Então, são alguns envelopes, só para ter ideia. Também tem uma quantidade boa desse material, fora os do Hitler, eu tenho alguma coisinha desse material. E aí as folhas, olha aí, que lindas. Os caras eram artistas mesmo, olha aí, tá vendo? A folha não era feita daquela maneira, os vermelhos em cima, os verdes embaixo. Não, tem várias combinações. Então, dessa emissão aqui, por exemplo, você tira todas as combinações desses valores. Olha essa aqui, que grande.
Então, eu tenho a combinação aqui com 4, né, que está no catálogo, seria 1, o 5, a frase, o 3 e o 1. Essa é uma combinação. Aí depois você tira aqui do meio os Tet Bash. E aqui você tira outra combinação, porque os selos, entra o selo de 3 aqui, tá vendo? É coisa de maluco. Eu também devo ter aí umas... Miguel, Oi? as folhas são Tet Bash porque elas eram impressas 2 vezes na mesma chapa? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que elas entravam, ou eram 2 placas de impressão. Não, porque se você reparar, a impressão que você tem do lado, as 4 colunas da esquerda são exatamente as 4 colunas da direita no oposto. Então, é como se você põe a folha, automaticamente você tira e vira ela, quase como uma ação normal para imprimir do outro lado. Essas folhas eram feitas para a fabricação das cadernetas, né? As cadernetas Isso. saíam dessas folhas. Sim, sim. Eu acho que dá uma vez. Não sei como é que As cadernetas, normalmente, elas saíam... Elas são originárias de folhas, dessas folhas. Isso. Elas saíam com 4, no caso aqui, saíam com 3 selos, mas não tem caderneta dessa combinação que está à esquerda. Não tem caderneta. Agora, essa aqui... Ela era virada e estava desse lado, do lado da esquerda. Não, a esquerda tinha caderneta, a direita que não tinha, é que eu me confundi agora. Essas que são essa maior aqui que tem mais selos, essa não tem caderneta. Agora, essa do lado esquerdo tem caderneta exatamente com esses 8 selos aqui. A caderneta o grampinho está aqui, esses 8 selos. Agora, esta aqui não tem caderneta dela, não. Pelo menos que eu tenha conhecimento, mas nunca vi. E esse período é o período mais em conta, vamos dizer assim, desse tipo de material. Gente, acabou. Era isso aí. Se por acaso vocês gostaram, eu tenho também uma da Alemanha Ocidental. Também de selos regulares, sempre selos regulares, tá bom? Quero agradecer a presença. Como eu expliquei, não é uma coleção expositiva, é uma coleção que acabei montando e fui deixando. Tenho dois álbuns da Lidner, né? Um que eu comprei montado e outro que eu montei, com folhas também da Lidner. E é isso aí. Posso sair? Tem alguém aí? Tem sim. Então, peraí, deixa eu fechar aqui. Interromper, ok. Então, gente, é o tipo de coleção que ninguém vê. Assim, quando vem alguém em casa, eu mostro. Eu falo, olha que legal, cara. É bonita de ver. Mas a gente não fica guardada, não é uma coleção expositiva. Até poderia um dia se tornar. Mas eu não é uma que me dedique assim para falar, não, vou estudar mais a fundo, vou procurar, vou tentar melhorar, vou inserir mais, porque ela se eu colocar os selos, ela é uma coleção tradicional. Eu posso inserir alguns envelopes de cada emissão, tal, para deixar ela bonita, mas ela vai ser tradicional. Ou fazer uma coleção de história postal só com esse tipo de material. Aí seria difícil, 80 páginas, assim, difícil, eu sempre falo difícil para mim, né? De repente a pessoa vai lá, compra um monte de material, eu não sei como é que é. Na Alemanha eu nem procurei, porque o cara ia me vender em euro, né, meu? Falei, não, eu compro no Brasil que sai mais barato. Não procurei. Eu procurei na Alemanha envelopes com selo Maquin circulado para a Alemanha, que foi o que eu e material filatélico, que era a vide, álbum. Pô, eu entrei lá nos lugares lá que você fica maluco. Material usado mesmo que você não fala que é usado, é novo. Eu tenho um álbum do Reich aqui, que é outra coleção que nunca ninguém vai ver, porque é uma coleção num álbum, né? Não é a coleção de exposição. Pô, já falei um monte de coleção, né, meu? Puta, já gastei dinheiro pra cacete com essa porra. Mas são coleções que a gente acaba guardando em casa. E eu sempre falo, você vai visitar o Somário lá, por exemplo, ele vai tirando uma caixinha, vai tirando outra, e você vai vendo coisas que você
você não vai ver a exposição, velho. Você vai ver lá, na casa dele. Se você for lá tomar um uísque. Uísque não, que eu não gosto. Tomar uma cerveja. Ele gosta de uísque. Então, às vezes você vai na casa... Eu tive na casa do Reinaldo mesmo, aprendi como montar os aerogramas de uma maneira decente. Cheguei lá com uma sacola para mostrar para ele. Aí ele pegava um estojinho. Olha, tá aqui. Pá. Aí eu falei, não, vou ter que fazer igual. Então, é esse tipo de coleção a gente não vê. Elas existem, mas estão Olha armadas. aqueles lá que você falou, Miguel. Isso aí, ó. Olha, são todas essas propagandas aí, ó, tá vendo? As de baixo são vermelhas e as de cima em E verde. aqui tem o preço delas, mas ainda antes do euro, hein? Olha aí. Olha, antes do euro, gente, dá uma olhada nisso aí. Eu vi num catálogo de leilão Pois é. só desse material, Você um leilão precisa que teve na Alemanha. ter bala. Nossa, é muito zero depois da... Vende o maquinho, vende o maquinho. Não, o Maquin o Maquin me diverte porque é um negócio que a Elizabeth deve durar mais do que eu, talvez, não vai ser uma coleção que vai ter fim, porque a velha tá firme e forte lá, estava andando de cavalo outro dia, cavalo não, ela anda de pônei, porque ela é pequenininha, ela anda num pônei, mas está lá, com 90 e bala. Ela anda de cavalo puro sangue inglês e puro sangue árabe, tá? Eu tive o prazer de conhecer uma das veterinárias que tratam dos cavalos dela. Tá? A menina veio fazer um trabalho aqui perto de Brasília. Tá? E é cavalo mesmo, meu amigo. Não é pôneizinho, nem é jumentinho, não. A foto dela agora, na pandemia, ela estava andando num pônei. Ela não tem idade mais para montar num cavalão daqueles. Ela é criadora de cavalos. Não, mas ela monta ainda. Ainda monta. Ela pode ter montado agora na pandemia em pônei, mas até o ano retrasado ela montava em cavalo mesmo. Foi quando eu encontrei, quando nós ficamos conhecendo essa jovem. Que então tratava, é uma das tratadoras, né? É uma equipe gigante que trata. Sim. Né? Tá? Então, para vocês verem que a minha coleção Maquin tem futuro ainda. Mas aquilo ali vai longe. Tá? Aquilo ali ainda vai enterrar muita gente ainda. Pode ficar tranquilo. Tá? Miguel, daquela última folha inteira que você mostrou, ela tem os 2 selos pretos ao meio. Tá? Se não me falha a memória, tá? Não desmerecendo sua folha, lógico, não é isso, mas existe ela com os 2 selos marrons ao centro. Eu tenho também. Tá. Que ela, com os 2 selos marrons ao centro, os 2 selos, se eu não me engano, de 3, né? Isso. É bem mais cara que a com preto ao centro. Eu tenho um total de 8 ou 9 folhas só. Não tenho mais que isso. Mas também é muito difícil. A peça já é uma coisa, mas a folha inteira também é mais difícil. Mas eu não coloquei... Aí, o que vocês viram aí nessa apresentaçãozinha aí, deve ser 1/3 do material, porque os álbuns, cada álbum daqui tem mais de 50 folhas. E fora isso, tem o outro material que está separado, que não vai no álbum, né? Então, as folhas estão num álbum de folhas, as cadernetas estão num álbum de caderneta, os envelopes, igual eu falei, eu tenho uns 100 envelopes só da última emissão, mas eu tenho um outro tanto das outras emissões. Eu coloquei 6 envelopes aí, ou 12 envelopes. Então, quer dizer, não está toda a coleção, porque senão daqui a pouco você estava dormindo aí, porque é igual o cara fala assim, mas é tudo a mesma coisa. Realmente são combinações por cima, direita, esquerda, tal, mudam os valores, mudam as coisas, mas aí na apresentação tem um exemplo de cada emissão. Não tem outras emissões do Reich que eu deixei de colocar. Todas as emissões do Reich, de Susa Mendruck, pelo menos um exemplo de cada uma folha de cada uma, vocês puderam ver aí nessa coisa, que eu fui selecionando alguma coisa. E não selecionei coisa que era melhor, era pior, tal. Alguma coisa que eu achava bacana mesmo, essa eu apresentei. Mas tem muito mais combinações mais coloridas até, mais vibrantes, vamos dizer assim. E é isso, gente. É uma coleção que vocês não iam ver. Uma pergunta.
aquelas combinações que você mostrou que, evidentemente, compunham uma caderneta, aqueles 8 selos, dá para entender a variação de porte, evidentemente, de cor. As outras folhas que não compõem caderneta, tem algum motivo delas terem tantos portes na folha? Se elas não vão compor uma caderneta? Olha, eu imagino que os caras lá eram criativos. Então, eles falavam, vamos fazer assim porque o colecionador vai comprar. Eu acho que foram feitas até, apesar de portearem, que alemão ele é muito certinho, assim, muito... Né? Não tem mais ou menos, né? Apesar de elas portearem as correspondências, se você pegar uma folha, aquela folha mesmo que não tem na caderneta, você pode usar alguma combinação daquela, as combinações, para porte. Você vê que tem 2 selos os 2 do meio, que é 1, você vai complementar algum porte, talvez. E o 8 com 6... 8 com 4, alguma coisa assim, dá 12, que é o primeiro porte. Todos eles, você consegue fazer alguma combinação. Em alguns casos, você vai complementar ainda com um fênin. Um fênin, isso. Então, elas não foram... Elas foram feitas com material... Eu acredito que o Correio, o cara que bolava essas coisas, já tinha uma visão comercial até para filatelia. Principalmente na Alemanha. A Alemanha colecionar... Se falar assim, vou colecionar a Alemanha, você passa a vida inteira colecionando, porque tem material de tudo quanto é variação. Então, eu acredito que eles tinham essa sacada. Olha, vamos fazer as cadernetas. Mas vamos fazer assim, vamos pôr Tetbet, tem o Cetenan, tem não sei o quê, tem os Interpanô, está tudo aí. Tudo exagerado, mas tá tudo. Tem bastante exemplo do que é colecionado. Você vê, no Maquin mesmo tem um Tetbet só, que é a cabeça da rainha para cima e para baixo, né? Só tem um. E porque foi na montagem de uma caderneta, na folha de montagem de caderneta, alguém desviou algumas folhas do correio e vendeu aquelas. Eu tenho na minha coleção também, mas no próprio catálogo do Stanley Gibbons lá está escrito. Foram folhas que foram desviadas. Mas nem o seu Theodor Newman, que era um especialista no assunto, sabia o motivo exato porque foram feitas essas folhas com essa combinação. Provavelmente são os selos de maior uso e que a combinação dele dava todos os portes em vigor na Alemanha naquela época. Mas mesmo o seu Theodor, que comprou no guichê, não sabia. Eu lembro, eu tinha conversas com ele, a gente ficava... É lógico, se você for na Alemanha, você pegar um cara que tem... O cara que vendeu essa coleção, porque esse catálogo do leilão é da coleção, é um colecionador. E você vê que o cara montou a coleção, ele deve ter usado para exposição, então esse cara deve ter estudado, porque alemão escreve tudo. Então, você vai procurar, se você vai pesquisar mesmo, assim, não, eu vou a fundo porque é uma coleção que eu quero expor, ou coisa parecida, você vai encontrar material. Vai ser ruim de traduzir, porque eu não, né? Monolíngua aqui é eu. Então, mas os caras têm estudos, tem catálogos, os caras têm... A filatelia alemã é muito certa, muito pesquisada, vamos dizer assim, lá na Alemanha. Agora, para mim, é igual o pai do Cláudio falava, mas você coleciona na Alemanha? Você não fala alemão? Pronto. E aí? Eu vou falar o quê? Mas eu acho bonito. Eu gosto dos selos. Então, eu tenho um Reich, tenho essa Susan Mendruck, tenho da Alemanha Ocidental, eu tenho essa mesma coleção, mas menos, vamos dizer assim, importante. Eu tenho da Alemanha Ocidental também, dos selos regulares. As primeiras emissões são muito boas, da Alemanha Ocidental. Elas também têm propaganda. Está vendo? Já a Alemanha Ocidental já também tem propaganda. E é mais ou menos nesse estilo. Ela não tem o peso dessa, que essa, mas ela também é bonita. Também dá para fazer aí uns 30 slides e ainda vai sobrar material. Tem as cadernetas, que eu tenho também da Alemanha Ocidental, com essas combinações.
Tem, só que a Alemanha Ocidental já fez selos comemorativos em quantidade maior. Então, eu parei, está num canto lá, não mexo nela. Tem até que procurar direito, se for ver, porque eu não sei nem para que lado, que pasta que ela está. Mas é da Alemanha Ocidental. E a DDR tem um pouquinho lá no começo, com selos regulares também. Também tem, mas é pouquinha coisa. E depois eles têm com selos comemorativos, aí eles fizeram um carnaval. Mas selos regulares, que é o selo regular é o selo top. É o selo que circulou mesmo, que foi feito coisa. E o comemorativo é legal também para a temática, ele é legal. Mas para uma coleção tradicional, o selo regular é assim, na minha opinião, é o selo que você tem muita opção, muita diversão, muita coisa. E, dito isso... Miguel, uma dúvida minha, uma dúvida. Você falou que aquela emissão é privada. Não é uma emissão de propaganda que foi paga para o Correio emitir? Então, no Correio... É privada para mim? Privada seria que a pessoa emitiu aquele selo, mas não é verdade. Quem emitiu o selo foi o Correio e colocou a propaganda daquela empresa, como a Itália fez com os Campari, como a Bélgica fez, como a França fez. Então, sim. É que no catálogo está dizendo lá que é privado, e aí eu falei, deve ser privado essa porra aí, deixa eu pôr lá. Mas ela consta, mas ela não consta em todos os Michel, não, viu, Tony? Eu tenho uns 5 ou 6 catálogos Michel, ela consta do especializado, mas ela nos outros comuns, ela não está, não. Então, pode ser que tenha sido feita mesmo ela era feita sob encomenda, né? O cara pagava pelo anúncio e pela fabricação. Sim, ele deve ter pago. Agora não. Pois é, os postais aqui também. Cadê o Reinaldo Macedo? Agora? Não entendi a pergunta. Os inteiros Roland Hill não eram feitos pelo Correio. Como é que se diz? Quem encomendava pagava o Correio, a impressão, não é isso? Sim. Os inteiros Roland Hill, que são de 1926, eles são um acordo da empresa Roland Hill com os Correios, são impressos em formatos que não existiam à venda nos guichês do Correio, e as publicidades que estavam impressas nos Roland Hill pagavam. O Roland Hill, na verdade, ele é distribuído gratuitamente. Mas era impresso pelo Correio. Então, Xavier... Ele é impresso pelo Correio sob uma encomenda privada. Então, mas você concorda comigo, Xavier, que se ela fosse como as outras, você mostrou, na hora que você mostrou no catálogo todos os que tem propaganda, ela deveria estar ali também. Mas ela está. Não está, não. Pode procurar que ela não está. Não, é o especializado que você tem. Não, mas no especializado ela também não está. Eles só falam no final lá, tem um... E não é em todos os Michel. Eu achei num Michel especializado dos antigos, lá na SPP. Que ela não está nessa relação aí de... Não está. Pode procurar aí. Olha aqui, tem até a folha das cadernetas, ó. O especializado. Sim, mas essa propaganda que está lá da CAB não está aí. É isso que eu estou falando. Quer ver? Deixa eu pôr ela de novo aqui, peraí. São 27 diferentes, segundo o Michel. Isso, nesses 27 não tá... Ué, cadê ela? Eu fechei a primeira página sua, a segunda, parece. Mas pode ver que ela não tá aí. Mas qual aqui? Deixa eu mostrar e buscar ela lá. Ela está lá no final antes da segunda parte. Isso, ela aqui. Aí, Xavier, pode procurar ela aí que ela não está. Não apareceu. Não apareceu, não. Não apareceu? Não. Você está surrupiando informações. Não, espera aí. Aí, apareceu? Não.
Ô, Aprendeu a compartilhar a tela agora, Miguel? espera aí, vou pôr de novo. E agora? Agora tá indo. Aí, ela aí. Então, aqui fala dia do selo, numa das propagandas, e o outro embaixo é a propaganda da CAB. Da CAB, isso. Elas não estão aí nessa relação. Aqui é o Hindenburg, aí? Ô, Miguel, Oi. eu sugeriria você alterar a montagem dessa folha. Essa folha você montou por sua conta? Essa eu montei Então, se você olhar no canto na linha superior, ela é progressiva na ordem. Então, vai 30 centavos, 60, 90, 1,20, 1,50, 1,80, 2,10. Ela é progressiva de 30 em 30. 37. Juntar, no caso... Monta ela da forma progressiva. E daí você pode até explicar que, na realidade, isso aí é a somatória, possivelmente, dos valores de linha que ele ia ter. Não sei como é que a folha estava montada, mas você pode tentar remontar a folha. Porque essa folha da esquerda mesmo está muito mal feita, né? Ela não é padrão Miguel de qualidade. Miguel, está aqui ela, ó. Ela é uma impressão, é uma emissão oficial, agora eu não sei, porque eu também não sei alemão, mas ela está aqui, ela, ó. Isso. Não, esse mesmo que eu achei no catálogo, mas ela deve ter algum detalhe, porque ela não está lá na frente, ela está no final do capítulo. Alguma coisa diferente não, ela tá das lá no outras. meio, logo depois da emissão de 37, da emissão do Hindenburg. Então você vê que ela não consta das primeiras lá, porque ela deve ter algum detalhe que está escrito em alemão, só um alemão poderia me ajudar nessa coisa. Eu vou tentar traduzir aqui depois. Depois, no Google. Está no Google. É isso. Então, quer dizer... Está no Google, meu filho. No caso, ela tem algum diferencial das primeiras lá, da série Germânia, né? Que todas elas, aquelas com propaganda, são todas da missão Germânia. Então, ela está em separado porque deve ter algum detalhe que eu não sei, não fui atrás também para saber. Mas eu tenho a combinação porque apareceu, na época apareceu, eu falei, pô, mas de onde é isso aqui? Aí lá na SPP nós temos catálogo Michel desde antes do Michel nascer. Então, aí fui olhando, fui procurando e acabei achando num catálogo. Esse catálogo é de que ano, Xavier? O meu aqui é 82, 83. Tá vendo? É bem novinho. Eu já estava no meio. Olha, o cara está me dizendo aqui que é sobrecarga, viu? Isso, tá vendo? Eu sabia que tinha algum detalhe. Essa sobrecarga, então, é privada. É uma sobrecarga esse envelopinho a preto aí. O tag deve firmar. Viram? Tá vendo aí? Por isso que ele está separado dos outros. Não é também muito comum de se encontrar. Mas eu já vi alguns, já. Não é também... Difícil encontrar os brasões e as propagandas. Uma reunião agora São as mais complicadas, assim, mais caras e mais complicadas até de achar. Às vezes até... Pode ser de manhã. O próprio Cláudio mesmo, ele faz o leilão, ele não tem muito desse material, aparece muito desse material para ele também. Você não dá para ver, Miguel, aí no seu original, se é realmente uma sobrecarga? Eu também acho que é uma sobrecarga. É uma sobreimpressão. Isso. Não, porque não tem valor, eu também acho que é uma sobreimpressão também. Eu tenho as peças ali, mas eu sabia que tinha algum detalhe porque ela não está junto com as outras. E não tem nenhuma emissão de propaganda que não seja com o selo Germânia também. Tem as mensagens, aquelas mensagens que a gente comentou, mas propaganda fora o Germânia não tem nos outros selos. Só a primeira emissão do selo Germânia que tem propaganda. Vinha nas cadernetinhas também. Então, caderneta da Germânia também não é fácil, não, de achar. Assim,
Claro. Né? É complicada. Eu acho que eu tenho uma só dela, desse período. Então, é uma coleção de colecionador de figurinha, vamos dizer assim. Ele vai comprando, vai guardando, vai comprando, vai juntando, e ela ficou desse tamanho, mas nunca tive intenção, assim, de expor. Né? Eu Miguel, exponho é lá uma na SPP, oportunidade às para vezes. você montar ela para expor, não? Não entendi. Seria já uma Expo SPP. oportunidade. Expo SPP. Você monta Não, ela mas pra- ela não está montada para exposição. Você vê que ela não tem nada de inscrição, não tem nada. Não, mas você Só as pode peças. montar ela. Até porque eu tive o prazer de ver a coleção e vi as peças que você também tem em história postal. Dá uma coleção bem bacana. É uma coleção Quem muito... sabe um dia, mas não, meu negócio é, eu preciso montar de Segunda Guerra, assim, para quem não sabe, sábado passado, a gente está fazendo um boletim especial agora, especial não, um boletim que vai ter matéria sobre a FEB mesmo. A gente está reproduzindo o artigo do Mário de Santos, o Rubem Porto escreveu outro artigo comentando e completando o que não tinha no Mário de Santos. O Henrique Braga, lá de Pernambuco, também está fazendo coisa. Então vai... Henrique Cruz. Henrique Cruz. Isso. E tá encorpado, vai ser um grande artigo. E eu fui visitar a Associação Nacional dos Brasileiros da FEB, dos pracinhas da FEB, eu não me lembro o nome completo, por coincidência em São Bernardo. Eles têm até um mausoléu num cemitério aqui, um cemitério central aqui de São Bernardo e tal. E fui visitar lá, fiquei realmente assim, basbacado com o material que eles têm, o material físico, né, que os soldados usavam tal, e as cartas. O último pracinho de São Bernardo faleceu em 2015. Em São Bernardo tiveram sete pracinhos. E ele faleceu em 2015. Então, tem correspondência, eu não vi os envelopes, eu vi cartas que... Como foi? Eu também fiquei lá há pouco tempo, as pessoas que me receberam, a presidente atual e a presidente atual é a filha desse pracinha que morreu. E a neta, que também já são duas senhoras já de idade, que me receberam, então elas não ficaram também muito à vontade para mostrar o material. Mas a gente conversou bastante e tal, eu fiquei de voltar lá novamente, ela vai selecionar o material relacionado com a filatelia, né? Porque a gente conversou muito, mas é muito legal, gente. Eles Miguel, têm muita coisa lá, muita coisa bacana. Miguel, Oi? viu a notícia do Estadão de hoje? Do Estadão? É. Não vi Marcelo não. Godoy está escrevendo sobre o sumiço dos documentos dos generais da FEB. Tô achando que você andou aí, né? Pesquisa sua aí, né? Não, eu só tenho um envelope, e o envelope não é documento. O envelope ele mandou e não sei como é que veio parar, eu tenho a fonte que me vendeu, eu tenho tudo. Eu paguei, naquele envelope, na época que o dólar valia R$1, eu paguei 100 reais. E comprei porque era do Castelo Branco. Eu falei, do presidente, o cara foi presidente. Depois, pesquisando, aí sim eu pesquisei, o carimbo é da primeira mala postal que saiu da Itália para o Brasil. Então, ele está perfeitíssimo. Quem faz FEB tem que ter ele na coleção. E quem faz Segunda Guerra, como é o meu caso, ela não vai sair de lá, porque é uma peça bacana. Mas a história da FEB é muito legal. Ficaria bonita na minha coleção, Miguel. Oi, não entendi. É uma peça que ficaria bonita na minha coleção. Qual? Essa que você falou. Mas qual coleção? Na minha de aero, ué. Aerofilatelia? Aerofilatelia. Tem um capítulo só da FEB, meu amigo. Ah, sim. Mas como diz o doutor Anit, o importante agora é fazer amizade com a futura viúva. Então... Sacanagem do caramba. Já falei para a dona Edith. Eu falei, dona Edith, essa aqui não. Ô, Miguel. Edith é gente boa. Ô, Miguel. Oi. Esse envelope em vida você vai pôr num leilão também. E eu vou disputar com o Vidal. Com o Claudinho.
Ó, eu vou fazer Não, não vou fazer, não. Eu já ia falar, uma coisa e ia me dar mal. Eu ia falar que o dia que a minha coleção de colaboração e resistência ganhar um ouro grande, aí eu vendo a peça. Mas aí é tudo juiz, tudo amigo, de repente, pô, dá um ouro para esse cara, vamos pegar a peça. Eu falei, não, então, disse o que eu falei. Morre aqui. Mas tá gravado. Tá gravado, vai ficar gravado e aproveitar que tá gravado, gravado, ó, cancela editar. o que eu disse, tá? A gente pode editar sem problema nenhum. Aí, ó, Anite chegando aí, precisa anotar mais 3 futuras viúvas aí. Caramba, pragueto. Bem, gente, então acho que foi isso. Todo Muito mundo bom, está Miguel. liberado para jantar, porque eu não sei mais o que falar, para continuar escrevendo as coleções lá para SPP virtual. Vai ter... Cláudio Coelho Acho que é ainda muito dá legal tempo também, de você porque as escrever. coleções... o Basile não está aí, mas acho que o Dr. Braz, o Tony, pode me ajudar. As coleções vão ficar depois numa página de P, né? Depois da exposição, né? Sim. Então, aí imagina, vai ser legal a gente poder ver com calma, folha por folha. As imagens estão, pelo menos, eu mandei tudo em 600 dpi, acho. Não lembro Não, tá agora. tudo em ótima qualidade. Tudo assim dá. Eu recebi hoje, alguém podia me ajudar? Eu recebi, não sei, o Tony, que gosta desse assunto, que nós... Por isso que eu estou atrasado. Eu fiquei envolto naquela peça e me esqueci da sua palestra aí, depois que entrei. Não, a coleção... a peça sim, mas a coleção que mostrou... O Fritzen mandou para todo mundo, no grupo da FEBRAF, no grupo da Abrajop, a coleção das meninas lá, do selo das meninas, que se tá com regra, sem regra, tá sana. Pô, a coleção inteira do cara. Me manda essa daí eu não tenho. Eu tenho. Então, mas eu não consigo, eu tentei mandar do celular para o meu e-mail, para poder baixar no computador. Mas ela é 14 mega, sei lá o quê. Manda por WhatsApp para mim. Abre o WhatsApp no computador e baixa. Não, esquece o Vadir. Manda por WhatsApp para mim que eu te mando por e-mail. Alguém mais? Eu vou vender para o Igor. Dou-lhe uma. Alguém mais? Não, pode mandar para mim também. Essa coleção... Segundo lance. Essa coleção... Tem uma cópia Xerox dela. O Che tem uma cópia da coleção inteirinha. Ele me emprestou certa vez. Ela tá... Mas é muito... Ela tá do Rio de Janeiro. O cara tem caderneta, o cara só não tem as moças. Só tem uma moça na coleção que aparece. A moça já foi. Já não é tão moça. Essas moças já não são tão moça, né? Mas eu acho que só aparece um cartão postal que ele ilustrou alguma coisa. Mas os selos, que coisa, né? Eram quatro situações, né? Era regra, sana, lascada, enferma. Regra, sana, enferma. E é outra coisa. Embaraçada. Como? Embaraçada, isso. Mas embaraçada não estava mais nada. É sana, com regra, enferma, observação, repuesta. São 5. Olha lá. O selo tem todos. Olha lá. Sabe tudo. Sana, com regra, enferma, observação, repuesta. Então, a gente pode baixar ela, depois eu passo, quem quiser, eu vou te passar, eu vou compartilhar com você, Igor. Aí depois pedir autorização para deixar na página de coleções da SPP também. Não da exposição. A gente tem um monte de coleção lá. Quem quiser mandar a coleção para a SPP, ela fica ad eternum exposta lá na página de coleções. De repente, o Fritzen consegue o cara autorizar para pôr lá. É interessante. Tudo que tiver de filatelia é interessante. O duro é conseguir a autorização das meninas. As meninas já vai ser um pouco mais complicado, eu acredito. Quando é que vai ser a palestra do rapaz lá do senhor da Argentina, lá que vai falar do GraphSP? O GraphSP é a próxima. É a próxima. Gente, tá vendo? Vocês que assistiram essa,
tiveram paciência, ficaram até agora, a outra vai valer a pena, hein? Porque eu já vi um pedaço dela. Bom, E é então muito já legal do aproveitando o argentino. gancho, fica aqui o convite para a segunda que vem. A gente vai ter a palestra do Andrés Schlichter, ele é argentino, mas ele fala bem tranquilo, dá para entender. Ele vai falar sobre a história postal dos tripulantes do encoraçado Graf Spee, Argentina e Uruguai, entre dezembro de 39 e abril de 46. Essa é a primeira parte da palestra. É uma palestra muito longa, mas é uma palestra muito boa, é extremamente completa, rica de detalhes e informação, vale muito a pena. Muito legal mesmo. Eu vi um trecho, eu vi um pedaço da segunda parte, que eu entrei lá no grupo da América Latina, lá, como é que chama o grupo lá, Reinaldo? Minha Oficina. Minha Oficina, isso. E assisti um pedaço só, e já era tarde e tal, e acabei não acompanhando tudo. Mas era um assunto que é bacana, os tripulantes desse navio. E tem a parte Amanhã, palestra Everaldo sobre olho de boi. Everaldo, amanhã estaremos lá. Tá no mudo, Macedo, tá no mudo. Tá no mudo, Macedo. Eu disse, aproveitando, amanhã no Minha Oficina tem uma palestra do Everaldo sobre olhos de boi. A que horas? Às 22 horas Brasil. Tá bom. Mais uma coisa. Quando vai ser a palestra do Dr. Rogério David sobre os campos de prisioneiro, campo de concentração? O Rogério coleciona a Susana Richthofen também aí. Susana Richthofen também? Ele coleciona. Te falo agora, Miguel, só um segundo que eu estou abrindo aqui. Isso, vê aí a data para mim. 26 de outubro. Boa noite para vocês, eu vou 26 de outubro. Estarei caçar algo aqui. para comer, que a fome tá negra, viu? Vai lá, Vadir. Ô, Rogério, já está agendado 26 de outubro sua palestra, tá? Obrigado por avisar. Ainda bem, né? O Igor tem esses detalhes. Ele fala, não, vai você agora, mas eu o quê? Não, você que vai, faz a palestra para hoje. A coleção está montada, a coleção está bacana, tem umas peças espetaculares. Ponto. Dia 26 você mostra ela para a gente, 26 de outubro. Está sendo montada para SPP. SPP. Ela vai entrar na exposição agora? Vai. Só me avisa a data, Igor, que eu vou convidar o Damian. 26 de outubro. Precisa aqui pelo fuso horário do Damian? Não, a gente adapta. Tá bom. Igor. Ô, Reinaldo, não dá para trazer o Damian para fazer uma aqui na SPP Connect? Acho complicado pelo fuso, né? Porque sem imaginar que ele está uma média de umas 3, 4 horas, mas posso falar com ele. A gente faz um sábado à tarde. Ok, posso convidar outras pessoas. Posso convidar o Moreno, posso convidar o Damian, posso convidar o Bernard Jimenez. Alguém que eu entenda, tá, filho? Não vai chamar alguém que eu não entenda. O Bernard Jimenez fala um espanhol bastante tranquilo. O José Ramon Moreno fala até português. O Damian fala português. O Damian, sim, eu conversei com ele que foi até me incentivou muito com a coleção de Joaquim. E ele gostou na época, né? Pelo menos ele falou. Aproveito, alguém quer se oferecer para fazer uma palestra? Xavier, Cláudio Coelho, Domingos. Domingos seria muito bem-vindo para fazer uma palestra. Não é? Luiz Gonzaga também. Sim, o Luiz, cadê? Ele tá. O engraçado é que agora as fotos começaram a apagar. Todo mundo. O doutor Anite também. O doutor Anite já fez a apresentação, Igor? Já, mas pode fazer de novo. Faz tempo, hein? Faz tempo. Ele foi a primeira fase, eu diria, porque ainda tinha tempo. Ô Igor, não para já, mas eu quero fazer um complemento daquela minha palestra para hoje. Eu já consegui fazer 120 carimbos, já reconstituí 120 carimbos dos que não estão lá naquela lista. E eu estou fazendo uma sessão que estão esperando alguns detalhes que eu não tenho. Então, eu queria mostrar algumas coisas para ver se alguém tem. Falou, esse aqui, esse florão, não sei se está certo. Se alguém tem uma imagem desse. Seria nem bem uma palestra. É mostrar o que eu já fiz e mostrar algumas coisas que estão pendentes para ver se alguém pode ajudar. Eu pretendo chegar a 200 carimbos até o final do ano. Estou fazendo
de 1 a 2 por dia. Então, lá para o final do ano, eu queria fazer uma palestra para mostrar o que eu fiz, né, para prestar contas, vamos dizer assim, e para pedir ajuda aí de alguns que estão pendentes. Falta quantos para 200? Então, estou com 120, 122, mais ou menos agora, mas se eu fizer um por dia, chega em 200. Eu vou lá te no mandar final do todos os da FEB para você reconstituir, porque no estudo Mas mesmo... que esses são só os do Império que não aparecem lá no Paulo Aires, entendeu? Que esses não aparecem. O meu foco principal são os carimbos do Império circulares comuns que não aparecem lá no Paulo Aires, que ele cita na lista e não mostra, ou os que ele não cita também. Então, acho que eu vou ter uns 200 até o final do ano. E algumas pendências que eu queria ver se vocês podiam me ajudar e até depois passar uma mancolista aí para o que eu precisaria de imagem para ver se alguém pode ajudar. Acho que daria para a gente encaixar isso numa semana que não tiver muita, sei lá, alguma coisa, que nem essa semana de hoje aqui. Se me avisar antes, eu posso montar, se alguém desistir, mas mais para o final do ano para eu ter já uma boa quantidade. Tá bom. Beleza. Já tem os recursos que era para ser hoje. Ficou para quando? Ô, Miguel, um aperitivo aqui atrás que é uma carta do campo de concentração de Sobibor. Eu já ia falar que está ostentando, olha lá. Aí, começou. Cláudio, 19 de outubro. Sobibor? Sim, senhor. São campos de extermínio. É mais difícil. Que linda, bela peça, bela peça. Eu tenho algumas também. Tem umas impressas dessa aqui. Que cor você quer, Rogério? Tem umas com cor diferente, com sobrecarga, com carimbo festivo, com carimbo... Fala a cor que você quer que eu faço que nem ensaio Cotten. Eu já tinha visto alguma coisa, mas não de perto. Assim, a coleção vai ser muito boa de ser vista mesmo. Agora estou arrumado de amigo, viu? Espera até a tua palestra. Você vai ver como as perguntas começarão a aparecer. Mas bela peça. Você já tem, tá? Depois que eu vi, eu já tenho esse daí. Foi o que eu imprimi para você. Então, já temos. Beleza. É a coleção? É que você já tem? Para mim era um livro. Impressa. Eu imprimi ela como um livro. Mas ela é bacana. Eu vou te mandar para você me repassar. Se alguém quiser aí também, eu posso... Mais alguém interessado já em agendar uma... Eu, dia 5 sobre Brasília. A tua já está agendada. Já está agendada. Tony. Mais pra o frente, Alexandre. Tá bom. Alexandre, quer apresentar uma também? Alexandre, se eu apresento, qualquer um apresenta, pode ficar tranquilo. É só junta lá meia dúzia de selo e vamos falar. Você vê que a gente mais bate papo do que ver selo. Vou preparar alguma coisa para o ano que vem. Boa. Boa. A gente vai continuar. O doutor Braz, Estado de Direito. Olha, vou tomar suspensão. Fazer alguma coisa assim. Estado de Direito, inclusive, está melhorada. Está na versão em inglês, que ia para Londres, não é? E hoje, terminei hoje a minha coleção de um quadro, Creio em Deus. Aí, Igor, tá ouvindo o presidente? Tô. Já reserva 5 datas. 5 datas. A diferença é que eu espero ele me falar a data que ele quer. Aí eu remanejo o calendário. Eu não... Tá vendo aí? Tá vendo aí? Isso que é ordem na casa. Respeito. Respeito. Vamos lá, já temos, não podemos parar. Que foi, Rogério? É medo. Não, é respeito. É respeito. O quê? Uma Rogério, suspensão cadê nessa o altura Fernando? da vida? Cadê Fernando? O F? Fernando. Hoje não tem aula, né? Porque feriado. Bem pensado. É estranho. Tá bom. Muito estranho. Senhores, mais alguma pergunta para o Miguel? Algum comentário agendando ou agendar uma palestrinha? Entre em contato comigo depois, tá? Sem problemas. Isso. Miguel, muito obrigado. Obrigado por valeu, ajuda, por topar. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado por topar
Espera aí, eu estou vendo aqui Preencher o espaço. não desliga não, que agora que eu estou vendo que tem um monte de mensagem interessante, interessante. Pronto, já li tudo já. Gente, muito obrigado. Bom Obrigado, feriado, gente. Bom restinho de feriado a todos. Bom descanso. Boa Obrigado, um abraço. Valeu, Miguel, parabéns. Abraços. Obrigado pela Um abraço paciência. a todos. Valeu, Miguel. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite.